Muito bem-vindo, está começando mais uma edição do Em Pauta, o telejornal produzido pelos alunos do segundo e terceiro períodos de jornalismo da UVV. E no programa de hoje, você confere. Jornalismo esportivo, uma entrevista exclusiva para o Em Pauta com o jornalista da TV Globo, Mauro Naves. Violência nas escolas. Quais os transtornos causados aos professores por alunos indisciplinados? Religião. Vamos mostrar o caminho utilizado pelos fiéis para subir o Convento da Penha. E mais, a paixão do torcedor pelo futebol capixaba. E vamos conversar também com a jornalista Adriana Berlink. Ela esteve em nossos estúdios para falar sobre a visão feminina do futebol. O Em Pauta está no ar. Você provavelmente já visitou o Convento da Penha, que é um dos principais atrativos turísticos do nosso estado. Mas você já tentou subir pela ladeira da penitência? Débora e eu vamos mostrar para você as dificuldades que encontramos ao subir por essa trilha e o que descobrimos por lá durante a caminhada até a chegada ao convento. Confira a reportagem. Eu sou o Vitor Moreno. E eu sou a Débora Soares. E hoje nós vamos visitar um dos pontos turísticos mais famosos aqui de Vila Velha, que é o Convento da Penha. Mas nós não vamos subir de carro e nem de van. Vamos subir a pé e por um caminho muito diferente, a ladeira da penitência. Vamos ver o que a gente pode encontrar por lá e se muitas pessoas realmente preferem subir por esse caminho. Eu acho que a Débora não vai conseguir subir, mas vamos lá. Vamos lá. Aqui começa a ladeira da penitência ou a ladeira das 7 voltas. Então, Moreno, esse acesso tem início no portão do antigo de entrada do convento, próximo à gruta de Frei Pedro Palácios. O caminho é feito de pedras rústicas, colocado pelos escravos há mais de 450 anos atrás. E pelo que eu li, esse caminho tem mais ou menos uns 500 metros até o topo do convento. Vamos ver se a gente consegue subir mesmo esse caminho, né? E é todo em meio à Mata Atlântica. Vamos lá. Vamos lá. Débora, pelo visto, a ladeira é bem utilizada ainda, né? Eu achei que quase ninguém subia por esse caminho, eu já estou cansado e tem muito caminho pela frente ainda. Pois é, a gente se surpreendeu porque realmente a gente não esperava que fosse encontrar tanta gente aqui subindo a ladeira. Realmente devem ter algum propósito bem forte para estar utilizando esse caminho. Mas bora subir que não acabou não, tem mais coisas pela frente, vamos lá. Então, gente, a gente parou aqui com a Jocasta para saber dela se é a primeira vez que ela está visitando, se ela já subiu por aqui. Como é que é, Jocasta? Sim, eu já subi aqui várias vezes, umas 3 vezes, eu acho, tipo, excursão de escola, assim, aí eu vinha. Tá dando para cansar? Tá, suei bastante para subir aqui. Então, mas você tá vindo pra missa, você tá vindo com pra propósito? Missa, vim para assistir a missa e para ver também a paisagem, né, que é bem bacana aqui. Então, gente, eu já tô subindo, tô cansada. E o Moreno, gente, tá lá na minha frente. Vejam só. Vamos lá, tô chegando.
Bom, Débora, interessante que durante o caminho tem alguns locais aqui que as pessoas podem vir realmente parar e rezar e acender algumas velas para pedir as orações, né, enquanto vai subindo aqui. É verdade, Moreno. Igual aqui, ó. Mostra aí pro pessoal como é que é. E a placa, inclusive, evite incêndio, gente. Se tiver que acender velas, acenda no local reservado para isso, para que a gente venha evitar, né, incêndio na Mata Atlântica aqui do convento. Bora continuar subindo que estamos quase chegando. Vamos lá, gente. Gente, a gente percebeu que esse caminho é todo realmente coberto pela Mata Atlântica e tem até alguns animaizinhos por aqui, é bem legal. Acho que é uma coisa diferente do meio de Vila Velha, né, vamos dizer assim, ter a Mata Atlântica. Já que fica no centro, né, Moreno, de Vila Velha, a 500 metros do mar, gente. Esse ar puro, né, pra gente poder respirar. E a gente pode perceber também que muitas pessoas sobem, uma ajudando a outra, algumas rezando. E até o rei Dom Pedro II passou por aqui, gente. Celebridades já subiram por aqui também. É isso aí, Moreno. Bom, Débora, a ladeira da penitência termina por aqui. Realmente a subida foi bem cansativa. Verdade, gente. São 500 metros aí de bastante íngreme, as pedras, algumas escorregam, mas valeu a pena, né? Então, até muitos fiéis passando pela gente. E a gente vai conferir lá de cima o visual de Vitória e de Vila Velha. Vamos conferir. Então, gente, a vista é realmente linda, maravilhosa. Valeu a pena ter subido pela ladeira da penitência e conferir toda essa paisagem. Então, gente, até a próxima. Tchau. Tchau. Muito bonita a vista, né? O Convento da Penha está aberto para visitação de segunda a sábado, das 5h15 da manhã até as 4h45 da tarde. E aos domingos um pouquinho mais cedo, das 4h15 da manhã até as 4h45 da tarde. A Barra do Jucu é um pequeno paraíso a 20 minutos do centro de Vila Velha. Nossa equipe foi até lá e conferiu um pouco desse cantinho especial do nosso município. A Barra do Jucu é um pequeno balneário de Vila Velha ainda tranquilo, localizado a 15 quilômetros do centro da cidade, que atrai muitos visitantes. Um dos seus locais de destaque é a Ponte da Madalena, que funciona como portal de entrada para a reserva de Jacarenema. Essa é a famosa Ponte da Madalena, portão de entrada para a Reserva Ecológica de Jacarenema. Seu nome é uma homenagem à banda de Congo da Barra do Jucu, que ficou famosa devido à música Madalena, cantada por Martim da Vila. Segundo os mestres de Congo, Maria Madalena de Jesus Simões foi a fonte de inspiração para a música Madalena. O seu pai, o mestre Zé Maria, fez a música na época do seu nascimento. E essa história passou de boca a boca até os dias atuais.
Um dos destaques é a visita da revoada das garças boiadeiras na reserva. Isso na época do inverno. Elas vêm, fazem os ninhos e depois que elas ganham os filhotinhos, elas saem para outro local. Mesmo com a beleza presente, o lugar apresenta seus problemas. Luiz Cardoso é um pescador visitante que possui suas reclamações. Hoje nós vivemos num momento muito difícil. Pescar aqui eu vivo de um momento sim, de alegria, mas não é de sobreviver disso aí. É necessário que haja conscientização que a Barra do Jucu é um pequeno paraíso em Vila Velha. Estamos indo para o mesmo lado. A bióloga da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória, Andréia Campos Rocha, esteve na Universidade Vila Velha. Ela apresentou um seminário sobre manguezal para os alunos do mestrado e doutorado em Ecologia de Ecossistemas. Andréia contou sobre a parceria entre a UVV e a Prefeitura de Vitória para a recuperação dos mangues na região de Maria Ortiz. Os alunos do mestrado e doutorado em Ecologia de Ecossistemas da UVV receberam a bióloga da Prefeitura de Vitória, Andréia Campos Rocha. A bióloga deu uma aula sobre o ecossistema manguezal. Andréia iniciou sua fala conceituando o manguezal. Que é um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestres e marinhos, sujeito à inundação das marés, constituído de espécies vegetais lenhosas, micro e macroalgas, adaptados à variação de salinidade e a terreno lodoso, com baixo teor de oxigênio, típico de área tropical costeira. São favoráveis à reprodução, à alimentação e à proteção de espécies animais. A bióloga da Prefeitura de Vitória chamou a atenção para a amplitude da maré, que é um fator determinante para a área de manguezal. A questão da amplitude de maré. A questão da amplitude de maré, ela vai definir até onde o manguezal chega. Tá? Então, se eu tenho grandes marés, o que vai acontecer? Essa água vai entrar rio adentro e vai num lugar mais, e vai conseguir chegar mais profundamente. A UVV desenvolve uma pesquisa em parceria com a Prefeitura de Vitória para a recuperação do mangue da região de Maria Ortiz. A pesquisa da UVV é um dos principais projetos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O primeiro projeto é o projeto de recuperação de áreas degradadas de manguezal, que é um projeto que a gente tem parceria com a UVV e nosso público-alvo é a escola Almirante Barroso, uma escola estadual. Esse projeto, o objetivo nosso, né, é recuperar 6 hectares de manguezal. Nós temos uma necessidade e a gente está numa parceria com a UVV para a recuperação de 3 hectares, né, o nosso grande parceiro. A gente já conseguiu quase meio hectare, né, em menos de um ano e agora a gente vai para mais uma etapa. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é gestora e a universidade, a UVV, ela é quem detém o conhecimento. Então, nós temos o técnico, nós temos a área, nós temos a demanda, nós temos a necessidade e a UVV tem o conhecimento, o know-how, a técnica para se fazer uma parceria ideal. Qual é a parceria ideal? A ajuda na recuperação através do viveiro. A gente tem um viveiro em Jardim Camburi. Então, esse viveiro, ele tem mudas de restinga também, mas tem mudas de manguezal. Então, a UVV nos ajuda, por exemplo, no caso da pesquisa do professor Leonardo, a questão das substâncias úmicas. O ideal de substância úmica que se utiliza em determinada espécie, porque nós temos 3 espécies plantadas de manguezal lá. Então, qual a quantidade suficiente, como controlar pragas, como controlar a quantidade, por exemplo, de nutrientes que cada planta deve receber. As áreas têm vários problemas, poluição, despejo de esgoto. Então, tudo isso a UVV vai nos ajudar, por exemplo, a detecção dessas fontes de poluição. Porque não adianta a gente recuperar uma área e a fonte de poluição continua. Então, a UVV ela entra, né, com essa parte tecnológica. É ciência e tecnologia mesmo para nós. O assunto agora é violência nas escolas. Casos de agressões sofridas por professores e alunos dentro de sala de aula, infelizmente, tem se tornado assunto frequente na mídia. Essa violência traz diversos prejuízos no aprendizado do aluno e causa sérios traumas aos professores. Confira na entrevista de Andrei Silva.
E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo 2 convidados. O professor de artes que dá aula na rede estadual Sidney Gomes e o recém-formado em matemática Robson Pereira. Olá, Sidney, tudo bem? Boa noite. Há quanto tempo você dá aula nas redes estaduais? Eu dou aula há mais ou menos 5 anos. Né? Dentro desses 5 anos, o primeiro foi estágio, metade do ano. Mas aí eu peguei diretamente a cadeira e estou há 5 anos no estado. Durante esse tempo que você dá aula, você já presenciou algum tipo de agressão contra professores ou com você mesmo já sofreu algum tipo de... Olha, comigo nunca aconteceu, né? Não foi o caso comigo, mas eu tenho um amigo que ele sofreu algumas ameaças, então destruíram o carro dele, riscaram todo o carro, furaram os 4 pneus. Né? Então, isso aconteceu mais ou menos há uns 3 anos atrás, quando eu estava dando aula em Cariacica, lá mais no interior. Assim. Robson, você é inexperiente, ainda não deu aula nas salas de aula. Qual é a sua expectativa? Bom, as minhas expectativas são as das melhores, certo? Em relação à violência dentro da escola, com relação ao professor, acredito eu que esse não seria, na verdade, o motivo para me estar afastando em relação a dar aula, né, dentro da rede de ensino. Mas você vendo essa onda de violência contra os professores, te desanima? Não, na verdade, não me desanima não, porque todo professor ele tem que saber lidar com essas situações, certo? Há regras que nos amparam, a própria escola, ela propicia ao professor leis que amparam esse tipo de casos, certo? Sidney, qual é a sua relação com os seus alunos hoje? Olha, eu, por ser um professor de artes, né, eu tenho uma boa relação com os alunos, porque geralmente é uma aula que eles gostam de fazer, né? Então, geralmente, esses professores que são mais atacados, nesse caso de violência, são professores que estão dia a dia com eles, né? Geralmente professores de português, matemática, que são algumas matérias que são mais limitadas e eles têm que fazer. Então, geralmente, o professor, às vezes, ele passa como se ele fosse um arrogante ou algum desses apelidos, né, que eles colocam. Mas, geralmente, na aula de artes é tudo tranquilo, porque é uma aula que eles gostam de fazer. No caso, seria, por exemplo, uma aula de matemática, igual o Robson, ele é recém-formado em matemática. Você acha, então, que essas matérias que os alunos gostam menos, os professores seriam mais agredidos por não gostar da aula? Com certeza. E vem da questão da educação de casa também, né? Então, nós, no nosso contexto do dia a dia, nós pegamos muitos alunos que são violentos, por natureza, né? Às vezes, são alunos que apanham do pai, apanham da mãe. E como que você faz para manter a atenção dos alunos no momento que você está dando aula? Olha, eu procuro sempre fazer um planejamento de acordo com a faixa etária deles, né? E com alguma coisa assim que está na mídia ou está mais na moda, para eles poderem sentir-se à vontade na sala, né? Eu trabalho em 2 escolas, então uma delas eu tenho a minha própria sala de artes. Então os alunos ficam mais à vontade, que lá eles podem ouvir música, né? Então a minha aula, o contexto dela já é um contexto mais atual. Bom, Robson, como o professor Sidney falou, muitos alunos não gostam da matemática. Como você já tem algum método para você chamar a atenção dos alunos para a sua aula de matemática? Bom, como a matemática ela é tratada como bicho de 7 cabeças, certo, dentro da sala de aula, em relação aos alunos, eu poderia estar usando vários métodos que estimulassem a criatividade deles dentro da sala de aula, certo? Então, assim, o uso da tecnologia hoje nos proporciona vários métodos de trabalho. Então, assim, o planejamento poderia ser, de certa forma, bastante, digamos que, eficaz, né? Então, assim, acredito eu que, para chamar a atenção dos alunos, a tecnologia,
como eu falei, deveria ser um fator muito importante que contribui para o aprendizado dos alunos, certo? Você é muito jovem ainda, né? Você vendo essa onda de violência, como você faria para, numa situação de alguma violência, sendo verbal ou física, como você reagiria? Bom, eu acho que o professor ele deve ter na verdade, o professor ele tem que ter uma calma, certo, em relação a esses tipos de situações, porque se cada aluno for agressivo com o professor, a cada momento que ele for contra-atacá-lo, certo, batendo de frente, essa não é uma das melhores situações que o professor deve encarar. Então, assim, o professor ele deve, na verdade, trazer o aluno para perto de si, certo? Nunca batendo de frente, mas sim trazendo ele para o seu lado. E você concorda com o professor Sidney que essa violência nas escolas é devido à educação dos pais em casa? Eu acredito que sim, porque, na verdade, existem vários fatores da sociedade que contribuem para a violência dentro da sala de aula, né? E no âmbito familiar pode ser um desses fatores que contribui para a violência do aluno versus professor dentro da sala de aula. A educação imposta pelos pais, né, ficam assim bastante a desejar. Bom, Robson, queria agradecer por você ter vindo. E você quer deixar alguma mensagem para o pessoal de casa? Sim, eu acredito que a sociedade em si, ela acredita em uma educação sólida e eficaz, certo? Eu acredito que se todas as pessoas contribuírem de alguma forma, a família, os professores, certo, com a educação, em relação aos alunos, penso eu que, de alguma forma, vai ajudar a educação, a sociedade, a conscientização, certo, do que os alunos pensam em relação à matemática, não só a matemática, mas de outras matérias em si. E no próximo bloco você vai conhecer um pouco sobre o projeto Colorir. E ainda hoje, uma entrevista com o jornalista Mauro Naves. Voltamos já! Não deixe a sorte decidir o seu lugar no mercado produtivo. Faça pós-UVB Prêmio na primeira universidade do estado e conheça nossos programas com foco no dia a dia do mercado nacional e integrados ao mundo globalizado. Professores mestres, doutores e pesquisadores com ampla experiência acadêmica e comprovada inserção no mercado. Acesso à maior biblioteca particular do estado. Tudo isso nas modernas instalações do campus principal da UVV. Inscreva-se já. Quem tem sorte faz pós-UVB Prêmio e conta com o melhor do mercado. Você já ouviu falar no projeto Colorir? Há 8 anos, o projeto promove ações contra a violência e a depredação na sociedade, ajudando crianças e adolescentes a se tornarem adultos mais responsáveis, com muita história e música. Como surgiu a ideia e de quem surgiu? Então, em 2003, nós fomos convidados por uma empresa privada da Serra, para iniciar um trabalho, na verdade, de conscientização com o patrimônio público, porque havia uma destruição muito grande do patrimônio público e de 6 em 6 meses, essa escola que era parceira dessa empresa era totalmente destruída, paredes, pichadas, etc. E em 2003, com esse convite, nós percebemos que essa destruição do patrimônio, essa depredação, nada mais era do que um grito realmente de socorro das crianças, dos adolescentes que estavam naquela escola, devido à quantidade de conflitos ou à não satisfação mesmo deles em relação ao estudo e às questões ligadas à convivência na escola. Isso foi em que ano? Em 2003. 2003. Isso. Como é feito esse trabalho atualmente? Então, desde 2003, o nosso carro-chefe, como eu sou contador de história também, então foi trabalhar com a criação de alguns personagens que pudessem auxiliar essas crianças na sensibilização da não violência e da não depredação. Então foi aí que nós criamos uma coleção de livros, que inclusive foram ilustrados pelo Zapa a primeira vez, e esses personagens acabaram criando vida, se tornaram 8 livros, e
trabalhando as competências do Projeto Colorir, que são cooperar, organizar, limpar, orientar, reciclar, influenciar e realizar. E esses livros são distribuídos gratuitamente, né, para quem participa do programa. Hoje nós já estamos na marca de 45 mil livros distribuídos somente aí na rede de ensino público. E isso envolve alguns temas, né, dentro das histórias que são passadas. Você pode falar alguns temas para a gente? Com certeza, né? Um dos temas que a gente tem ouvido falar com mais frequência, agora que a mídia tem falado muito, sobre a questão do bullying mesmo, né? O bullying escolar. Então, esse ano o trabalho ficou bem marcado em relação a não ter essa prática do bullying dentro da escola. Inclusive, a gente vai ter o lançamento agora, dia 26 ou 27, do último livro, né, que é Todos contra o Bullying, que vai ser provavelmente lançado agora em novembro, juntamente com as escolas integradas ao programa. Além das escolas, existem lugares assim que vocês fazem palestra, ou é somente nas escolas, focado só nas crianças? Então, na verdade, assim, a gente vai onde o povo está, né? A gente costuma, onde a gente tem esse convite, a gente procura estar sensibilizando. Então, já fez parte do Projeto Colorir, além das escolas integradas, né, do programa, outros meios de educação, como, por exemplo, universidades, né, onde nós já fomos palestrar, inclusive sobre o bullying, que não é um problema só do ensino fundamental ou do ensino médio, é um problema também que alguns universitários estão enfrentando aí. E também instituições ligadas à educação, como, por exemplo, o SESI, SENAC, na preparação desses meninos para o mercado de trabalho, numa melhor convivência. E como é a reação da escola, dos professores, alunos, pais de alunos? Então, é um problema muito sério que a gente tem vivido, essa questão da violência. E então, como a gente conseguiu construir, em parceria com muitos professores, uma tecnologia social capaz de estar assim, fazendo esse enfrentamento a essa violência, eles se sentem apoiados diante dessa missão, que é uma missão difícil de educar. Então, com essa tecnologia que foi criada a muitas mãos, eu acredito que a sensação deles é uma sensação de possibilidade de enfrentamento, né? De não ser um problema sem solução, mas a gente realmente desperta essa esperança de poder conquistar, né, esses adolescentes, essas crianças e ter uma convivência melhor dentro da escola. E a questão de sonhos, né, que a gente vem com essa história toda, os resultados que você tem conseguido com esse passar de tempo, vocês ainda têm alguns sonhos ainda a realizar? Com certeza, né? Os nossos sonhos são sempre aqueles que, geralmente nos finais dos anos letivos, a gente recebe sempre alguma surpresa, um aluno falando que está, por exemplo, passou no vestibular, que está já se desenvolvendo aí na sociedade. Um dos últimos presentes nossos já foi assim o resultado desses quase 10 anos de projeto, meninos que participaram do programa, que hoje já estão inseridos no mercado de trabalho e sendo destaques mesmo, né, como colaboradores das empresas e sabendo, né, ter uma boa convivência, sendo pessoas realmente organizadas, comprometidas com o trabalho. Isso é muito importante. Alunos que eram na época crianças, em 2003 para cá, hoje você vê como já jovens, com grandes resultados. Exatamente. A gente até teve uma situação em que uma gerente já de uma grande empresa multinacional de recursos humanos, já definindo, né, que os alunos provenientes, né, que passaram pelo Projeto Colorir já tinham um diferencial no mercado de trabalho nessa empresa. Então isso para a gente é o maior sonho da gente, é saber que essas crianças, né, provindas também de bairros assim carentes, de risco social, hoje elas podem estar inseridas no mercado de trabalho, inseridas aí na sociedade e se sentindo realmente pessoas humanas, né, e felizes, que é o mais importante. E dentro, né, desses livros a gente viu algumas músicas. Da onde é retirada essas músicas? Então, na verdade, todo o trabalho feito pelo projeto, a gente trabalha a arte e a educação. O tempo todo, a contação de história, né, a musicalização e assim por diante. Então, surgiu, na verdade, como uma forma de expressão, né, das próprias crianças do programa, né, que participam do programa, era a forma deles expressarem o conhecimento adquirido através da leitura dos livros. Então, começou-se a fazer paródias, né, com os temas trabalhados no programa, e começaram aí, dá pra gente gravar um disco de tantas canções que foram gravadas, raps e assim por diante. Inclusive elas foram criadas por professores, né? Exatamente. Inicialmente alunos, professores, os coordenadores do projeto também de vez em quando arriscam. Dão uma arriscada. É verdade. Tá certo. Tem alguma coisa alguma mensagem que você quer deixar para agora, para as pessoas que
poderão nos assistir? Com certeza, né? A mensagem é que as pessoas, juntamente conosco, procurem estar assim, colorindo literalmente, né, o espaço onde elas convivem, procurando uma convivência harmoniosa, né, procurando conviver respeitando as diferenças, que eu acho que é o ideal, né, para todo ser humano. E se puderem, estar entrando aí no nosso site para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, que é o www.projetoColorir.com. Então, reforçando, para saber mais sobre o Projeto Colorir, entre no site www.projetoColorir.com. Vamos falar agora de música. Fabiana Lameira entrevistou a vocalista da banda Nós, Ana Paula Gomes, que ganhou recentemente o Festival de Música Independente Prato da Casa. Como começou a sua relação com a música? Bom, começou desde criança. Meu pai tocava violão para mim e eu aprendi a tocar sozinha e desde cedo comecei a compor. Em que momento você percebeu que era isso que você queria para sua vida? Que a música não era só um hobby para você? Há pouco menos de um ano, na verdade, quando as minhas músicas começaram a fazer sentido para outras pessoas, porque antes era uma coisa intimista, eram minhas músicas, eu fazia para mim, para alguns amigos, escutar e tal. Só que há cerca de um ano, essas músicas têm agradado algumas pessoas, e por isso a gente fez o projeto surgiu daí, e é isso, há cerca de um ano eu tenho levado a sério. Você podia falar um pouquinho pra gente sobre o Projeto Nós, como surgiu, quais as influências, qual o estilo que vocês tocam de música? Certo, a Nós surgiu, como eu disse, há menos de um ano e partiu de na verdade, gostos musicais parecidos. A gente gostava de um tipo de música e a gente queria passar isso para outras pessoas, entendeu? Então surgiu com um pouco de folk, indie, mas hoje em dia a gente não se prende mais a nenhum tipo de estilo musical. A gente toca o que a gente gosta, qualquer estilo, com um pouco de bom senso, né, para não misturar muita coisa e virar uma coisa meio ridícula. Mas é uma mistura de todas as coisas que a gente gosta, das influências que a gente tem. A nossa principal influência, com certeza, eu acho que quem escuta dá para perceber, é o Los Hermanos. Mas a gente tem várias influências, desde do samba, a rock, tudo uma mistura. Por falar em influências, em estilo, vocês venceram o Festival Prato da Casa com a música Laranja. Você podia tocar um pedacinho pra gente escutar? Claro. Às 4, desde as 3, serei feliz. Se quiseres meu colo, hoje te farei feliz. Mas me diz se vai ficar a cor dos seus cabelos. É agora o que distrai a cor alaranjada. O sol da tarde cai. Me diz se vai ficar ou se apenas és amigo. Eu quero teu pedaço do abraço tão cativo. Eu quero teu pedaço do abraço tão cativo. Muito legal a música, a letra. Tem uma pegada literária, né, do Pequeno Príncipe, pelo que a gente percebeu. Sim. Fala um pouquinho dessas influências na hora de compor as suas canções, em que você se inspira, se são coisas que acontecem realmente com você ou se são histórias aleatórias. Sim, é um pouco disso tudo. Na verdade, essa música, Laranja, surgiu também de uma pegada meio literária do Pequeno Príncipe. É um livro que eu gosto muito e que grandes amigos meus também gostam dessa música, então foi uma forma de homenageá-los também nessa música. E as minhas influências nas outras músicas são pessoais, às vezes experiências minhas, às vezes experiências de amigos, às vezes uma coisa que eu li me influenciou, uma música que eu ouvi me influencia. Então é um pouco disso tudo, é uma mistura. A música é um pouco do meu dia a dia, assim, são coisas aleatórias e importantes ou não,
e eu pego essas pequenas coisas e transformo em canções. E por falar em prato da casa, novamente, você ainda sente uma dificuldade no cenário musical capixaba? Qual a importância de festivais como esse para o artista, o espaço que hoje nós temos no estado? Você acha que é suficiente? Você acha que ainda é crítico a cena cultural capixaba? Sim, não só em relação à música, em relação a qualquer coisa cultural, aqui no Espírito Santo é difícil divulgar, é difícil aparecer, é difícil atrair pessoas. As pessoas às vezes gostam disso, mas existe uma certa dificuldade. Às vezes as pessoas fazem um festival legal, fazem um projeto legal, só que aquilo acaba virando uma panelinha e poucas pessoas entram. E quando fazem, é todo ano a mesma coisa, as mesmas bandas, os mesmos projetos, os mesmos grupos. E esse festival foi muito importante para nós banda, e foi muito importante também para as outras bandas, creio eu, porque não foi só daqui de Vitória, teve bandas do interior. Então é um projeto importante para a cena cultural capixaba e para bandas que estão começando, igual a gente começou tem menos de um ano, e a gente já fez um show em um palco grande, com várias pessoas se mostrando. Então, você acha então que falta um incentivo por parte do governo ou por parte do próprio público capixaba que não... Das duas partes, assim. O governo, o capixaba, né, não influencia muito. Ele não influencia, ele não participa muito disso, ele não bota... Não cria espaço. Ele não cria espaço para esse tipo de coisa, então se torna difícil. A gente poderia... Você acha que é uma questão cultural também? Também. O público capixaba ainda não é, digamos, evoluído, preparado para... Existe um preconceito, na verdade. O público capixaba, ele tende a achar que as coisas de fora são melhores do que as daqui de dentro. Então, eles mesmos buscam coisas fora do estado. Eles não param para ouvir uma banda capixaba legal, entendeu? Eles querem... É um preconceito, realmente. Aqui não tem coisa legal, lá fora tem. Então, junto ao governo, com um público que não dá força, que não ouve, às vezes por puro preconceito, daí fica bem difícil divulgar a banda, fica bem difícil dar certo. Você podia tocar uma última música para encerrar a entrevista? Essa música é uma música que a gente gosta muito, é o Circo, o nome dela. O circo que vem, itinerante, ultrapassa tudo que tem. É uma lona sem graça, sem qualquer esperança. O circo já vem, e o que ele tem não me basta. Tudo que sei é que o palhaço faz graça, sem qualquer esperança. Todo dia ela se pinta, todo dia ela chora, todo dia é bailarina e dança pra lembrar de quando havia esperança, de quando amor era herança dos nossos tempos de criança. O trapezista sempre cai pra se deixar sentir mais livre. Quase sempre sobrevive, só morre quando cai nos braços dela. Só morre quando cai nos braços dela. E no próximo bloco tem Esporte no Em Pauta. Vamos mostrar a paixão do torcedor pelos times capixabas. E ainda, uma conversa com o jornalista da TV Globo, Mauro Naves. Voltamos já!
Não deixe a sorte decidir o seu lugar no mercado produtivo. Faça pós-UVB Prêmio na primeira universidade do estado e conheça nossos programas com foco no dia a dia do mercado nacional e integrados ao mundo globalizado. Professores mestres, doutores e pesquisadores com ampla experiência acadêmica e comprovada inserção no mercado. Acesso à maior biblioteca particular do estado. Tudo isso nas modernas instalações do campus principal da UVV. Inscreva-se já. Quem tem sorte faz pós-UVB Prêmio e conta com o melhor do mercado. Estamos de volta e agora é hora do quadro Esporte em Pauta, com Débora Soares. Que o futebol é uma paixão nacional, nós já sabemos. Mas será que o capixaba dá valor aos times do nosso estado? Jéssica foi até o estádio Engenheiro Araripe e encontrou muitos torcedores fanáticos pelos times capixabas. Mostrar a paixão dos torcedores capixabas e o que move a eles vir ao estádio torcer pelo seu time. Porque, como vocês podem ver, ó, já tá lotado o time. E nada melhor do que mostrar isso é no dia de clássico, com dois times mais tradicionais do Espírito Santo, Desportiva e Rio Branco, pra vocês. Ponta de lança africana. Babaraúma, Omengo, Babaraúma, Omengo, Babaraúma, Omengo. Gente, estou aqui com o Luiz Gabriel. Quanto tempo você acompanha seu time desportivo de casa? Foi desportiva desde criança, mas agora eu tenho autonomia para ver o estado sozinho, né? Eu não tive nenhuma influência da minha família, influência alguma, meu pai é português. Minha mãe é mineira, fanática pelo Cruzeiro, mas eu sou capixaba, não vou negar isso. Eu gosto de ser um time capixaba. Você torce para algum time do estado? Torço pro Fluminense. Mas é a mesma paixão assim? Não, mas se for para escolher é desportiva. É mesmo? Galera, vocês estão vendo que realmente é a paixão mesmo, as pessoas estão aqui porque gostam realmente. Jogador, joga a bola, corocondo, joga a bola, jogador. Volta o Rio Branco, a torcida continua apoiando. Gente, estou aqui com o presidente da Grenamão, Amaral. Amaral, quanto tempo você está à frente da Desportiva? Como presidente desde 2008, né? Mas eu faço parte da torcida desde 92, desde 16 anos. Lá pra cá é só coisa ativa praticamente em todos os jogos. Você acha qual o incentivo que tem que ter, iniciativa para trazer mais torcedores para vir ao estádio? Primeiro, o povo capixaba tem que deixar de ser vira-lata, né? Que eu acho que o capixaba tem complexo de vira-lata, de torcer o time de fora. Se a gente não der valor aqui, não vai ser os de fora que vão dar. Entendeu? Então a gente tem que primeiro ter um pouco de bairrismo, amor à camisa, amor à bandeira do nosso estado, amor a um clube que ele escolher, que seja desportivo, espero que seja, entendeu? Que é o maior clube do Espírito Santo, dos 50 anos. E é isso, o pessoal tem que ter mais bairrismo, entendeu? E não vai ser o carioca que vem torcer pra nós aqui, não. Gente, o futebol não é só de homem, não. Aqui tem mulher, a Bruna, né, Bruna? O que faz pra você? O estímulo pra você vir ficar? Eu acompanho o meu marido, com certeza. E eu venho pra torcer com ele. E tá gostando do jogo? Ele tenta estar no clima desse, mas eu gosto. Esse aqui é um torcedor fanático, parece. Você acha que é importante trazer os filhos
Palmeiras também. Não torço para o time de fora, graças a Deus eu consigo fazer isso. E algumas pessoas acham que o futebol tá morto, mas não tá não, dá pra ver aqui dois. E qual você acha que o incentivo que precisa ter para as pessoas virem mais ao estádio? Além da melhor condição do estádio, hoje em dia dá pra ver que é decadente. É mais mais jogadores, nome, porque assim fica mais público. Mas como a gente pode ver aqui, não importa a infraestrutura, as pessoas vêm mesmo, é por paixão mesmo. É paixão, Rio Branco Desportivo não tem como, pode estar os dois na lama que lota. Clássico é clássico. Valeu. A torcida está bem animada, 1-0 Rio Branco ainda. Eu amo muito esse time. Campeão vai ter filho. A galera sai no chão. Rio Branco contra a Desportiva. O público deu aproximadamente 2.500 pessoas, mas como vocês puderam ver, independente dos resultados, quem sai ganhando é o futebol capixaba. Os torcedores vêm mesmo para prestigiar, vêm mesmo por paixão, por gostar mesmo. A repórter do Globo Esporte, edição local, Adriana Berlink, falou sobre a visão feminina em relação ao futebol. Como o nosso assunto hoje é jornalismo esportivo, eu queria saber como é que você escolheu essa profissão. Olha, o jornalismo esportivo que me escolheu. Lógico que o esporte é algo que todo mundo tem que escolher, né? A gente pratica esporte, vai pra praia. Eu surfava, fazia Muay Thai, fui bailarina clássica, olha isso, nada a ver. Mas aí eu tava trabalhando normal, tava no jornalismo diário de serviço, quando o Rico de Souza veio fazer a primeira vez uma etapa de um brasileiro de longboard. E aí ele queria uma assessora de imprensa aqui, regional. Né, alguém que conhecesse o surf e alguém que conhecesse a imprensa. E aí me indicaram, falaram, não, a Adriana surfa, conhece a galera toda, e ela é jornalista, ela é repórter. Aí a TV que eu trabalhava me liberou, falou, não, pode fazer, né, porque assessoria de imprensa e TV você normalmente não pode, né, eles me liberaram e eu fui fazer. Eles adoraram o meu trabalho, a empresa que fazia assessoria nacional gostou e me convidou para ir para o Rio de Janeiro, uma assessoria de imprensa voltada para o esporte. Media Guide, né? E aí eu fui para essa assessoria e aí começou a vida, né? E você tem alguma referência na área? Renato Ribeiro, maravilhoso. A voz dele, o jeito dele, o texto, sabe? Tudo dele é muito bom, muito gostoso, muito sutil. Ele consegue brincar, consegue ser sério. Eu sou apaixonada pelo Renato Ribeiro. A profissão de jornalista esportiva, há um tempo atrás, ela sofria um tipo de discriminação, que algumas pessoas acreditavam que não precisaria de uma graduação para poder fazer esse tipo de jornalismo, esse segmento do jornalismo. O que você acha sobre esse assunto? Você acha que ainda existe esse tipo de discriminação, que isso é válido? Olha, essa discriminação ela é para qualquer tipo de jornalismo, né? Acham que o jornalista não pode falar sobre economia, que é melhor um economista, não pode falar sobre saúde, porque é melhor um médico. Isso aconteceu, pelo menos quando eu fiz faculdade, teve até uma época que não queriam que o diploma não tivesse valor. Isso ocorreu com o jornalismo, né, geral. Agora, eu acho que o esporte, ele tem uma questão, assim, que enquanto outras editorias falam, esporte é separado. Até na Globo, hoje em dia, está separado. Tem a CGJ, Central Globo de Jornalismo, e CGESP, Central Globo de Esporte. Mas, na verdade, é assim, quem faz esporte faz qualquer outra coisa. Porque você tem que meio que tirar leite de pedra. Quando você vai todo dia para um treino e você tem que trazer uma coisa diferente, uma novidade, ainda mais hoje em dia que a internet dá o básico. Né? A internet, na hora que teve, por exemplo, num jogo, o resultado, os gols, você tem aquela hora na internet. Isso se você não viu o jogo, né? Já tem o MM, os melhores momentos, na sequência. Então você, no outro dia, 12h40, às vezes o jogo foi sábado, na segunda, que vai ter o jornal, você tem que ter uma coisa diferente. Você tem que achar elementos, você tem que contar diferente. Então o jornalista esportivo, ele é muito solicitado nisso. Então quando ele vai pro Beabá, pro Mamão com Açúcar, que é o serviço, aí já era, aí ele brinca. Tem aquela pergunta clássica, para quem que os jornalistas esportivos torcem? Todo mundo quer saber, você acha que isso de falar o time ou não falar o time influencia na hora de produzir uma reportagem, na hora de você produzir seu texto? Você acha que o telespectador conseguiria sentir essa diferença? Olha, para o jornalista, na hora para ele, não influencia. Porque você
você se acostuma, sabe, com... você está acompanhando vários times, você está vendo ali que às vezes o seu time não está bom, sabe? Você vai acompanhar uma pré-temporada, pô, não está legal, não sei o quê. Você está muito por dentro do que está acontecendo, então você consegue discernir. Só que eu acho que o ruim é para quando, por exemplo, já aconteceu de estar de um repórter amigo meu estar no estádio, todo mundo saber que ele era Flamengo, e o outro time ficar gritando, falando ofensas, assim, seu flamenguista e tal, sabe, aquela coisa. Não tem nada a ver, né? E ele, lógico, ele levou de letra, mas é uma coisa que influencia. E relacionado ao futebol também, muitos programas esportivos, inclusive aqui do estado, eles tratam do jornalismo esportivo sempre puxando para o lado do futebol. O futebol é sempre o foco principal. Como você acha que teria uma maneira de mudar isso? Não tem que mudar. Futebol é paixão nacional. Futebol é um esporte que, se você andar pela rodovia, você vai olhar nos lados, você vai ver uma várzea lá longe, a gente jogando futebol. Sabe, futebol é fácil de jogar em qualquer lugar, as pessoas jogam, as pessoas amam futebol. No Brasil, as pessoas acompanham até, se bobear, campeonato israelita, tipo. Sabe, as pessoas são famintas por futebol. No Espírito Santo, a gente não tem times expressivos, mas mesmo assim, quando tem um Rio Branco e Desportiva, a gente vê gente lá. Teve briga fora do estádio, porque as pessoas queriam entrar. Então, assim, o capixaba, como não tem time, ele tem uma sede de futebol. Ele lota os bares para ver jogo, sabe? Quando teve, por exemplo, teve um Flamengo e Vasco, né? Meio de campeonato brasileiro, mas que quem ganhasse ia assumir a liderança do Brasileirão, parece, no Espírito Santo, parece que, assim, final de campeonato, sabe? O carioca, o estadual, as pessoas comemoram aqui. Então, as pessoas são muito apaixonadas pelo futebol, então eu acho que isso não tem que mudar. Eu acho que você tem que achar uma forma de trazer os outros esportes também. Vamos falar de mulher e futebol. O jornalismo esportivo, a gente tem pesquisas que comprovam que muitos jovens hoje ainda têm preconceito com a mulher na frente do jornalismo esportivo, como jornalista esportiva. Como é que você vê essa situação? Você hoje, estando na frente do Globo Esporte local, apresentando, você sente esse preconceito? Você passou por esse preconceito? Não, todo mundo passa, né? Assim, a gente acaba achando engraçado uma hora. Quando você começa, num certo período, né, de momento de trabalho, você começa a achar engraçado, né? Que o cara fala assim, você não sabe nem o que é o impedimento. Aí você fala, você ri, fala, ok, que a mulher nunca sabe. Sabe, tipo, você vai ver a perna dos jogadores, você não vai nem sabe onde está a bola. Tem essa brincadeira, mas assim, preconceito a gente sofre. Que chega um repórter e você está, às vezes, conversando, discutindo, até assim, você está na redação, mas você está discutindo como torcedor. Ele torce para o time A, você para o B. Aí ele começa a você falar, mas você também não sabe nada de futebol. Aí você fala, pô, trabalho com você aqui na redação, mas já sai automático, sabe? Então, isso vai ter muito. E eu acho que vai ser da mulher tá ali na frente, igual a Renata Fã, né? Ela é bonita, foi Miss. Não, mas olha aqui, eu tô falando para vocês e as pessoas se acostumarem. Vai ter que ser com o tempo mesmo. A gente já tem Glenda, a Cris, a Luciana Ávila, né? Uma turma bem bacana aí, pelo menos na Globo, a Renata Fã na Band, de mulheres que falam bem de esporte. Então, vamos acabar com isso, né? Agora, para finalizar, os programas esportivos hoje estão uma linguagem muito lúdica, transformando tudo numa brincadeira. Como é que você avalia isso? Tipo, é legal isso ou tá meio que over já, assim, já tá sendo meio abusado isso? Na verdade, quem começou com tudo isso foi o Tadeu Schmidt no Fantástico, sabe? O Tadeu começou com aquela brincadeira bem lúdica para dona de casa, que não entende nada, ver e gostar, se interessar. Então, assim, a brincadeira, ela chegou, todo mundo fez assim, calma aí, né? Todo mundo, quem trabalha no meio, quem assiste. Mas quando você dá uma boa mão, como o Tadeu, como o Escobar e o Thiago Life vem dando cada um do seu jeito, as pessoas vão aceitando muito bem. E eu acho que isso tem que existir, tem que ser assim. Bom, Adriana, muito obrigada pela entrevista e deixa um recadinho para quem está começando agora no jornalismo e está querendo seguir a carreira como você, de jornalista esportiva. Olha, para mim, assim, eu acho que a pessoa tem que praticar esporte. Tem que praticar esporte, que aí quando você vai falar disso, você tem um conhecimento, você tem uma vivência maior, além de você acompanhe, veja jogos, sabe? Se você quer fazer jornalismo esportivo, você tem que ser uma pessoa que gosta de ver, gosta de assistir,
tem que ser um telespectador do esporte para ser jornalista esportivo e um praticante. E a nossa colega Mariana Escárdua conseguiu uma entrevista exclusiva para o Em Pauta. Ela conversou com o jornalista Mauro Naves nos estúdios da TV Globo, em São Paulo. Ele falou sobre futebol, jornalismo esportivo e seleção brasileira. O futebol é uma paixão nacional. Por mais que seja um clichê, não deixa de ser uma realidade. Para quem não pode ir ao estádio torcer para o seu time de coração, o jeito é acompanhar através das transmissões da rádio e da TV. A emoção fica nas mãos, ou melhor, na voz, dos narradores e jornalistas esportivos. Dominou pelo time no Santos, puxa contra-ataca, abrindo do lado esquerdo, soltou para Léo. Léo levou bem a marcação do primeiro, vai tocar, se deu bem, fintou, limpou, bate na zaga, sobrou na área para Neymar, dominou na cara do gol, bateu e que golaço! No início, as transmissões das partidas de futebol na TV eram como na rádio. Com o tempo, a linguagem utilizada pelos narradores sofreu mudanças e adaptações. E é sobre esse assunto que eu converso hoje com o jornalista Mauro Naves. Além do que, vamos falar de futebol, jornalismo esportivo e, claro, seleção brasileira. Eu acho que são cenários diferentes, veículos diferentes e realmente com linguagens diferentes. Porque no rádio você precisa passar para quem está ouvindo todo um cenário que ele não está vendo. Então você precisa falar mais, situar mais o que está acontecendo do que na televisão, em que ele está vendo. Aí você pontualmente dá um detalhe só, porque se você falar demais, o cara em casa fala, eu estou vendo, um imbecil, eu estou vendo, não precisa falar que eu já vi isso, entendeu? O cara do rádio não, o cara precisa saber, vamos dizer, um jogo de basquete, como é que foi aquela cesta, roubou a bola, que jeito que ele roubou, quantos estavam no garrafão, quantos estavam fora. O futebol mais ainda, o cara quer saber como perder um gol, quantos metros ele estava, quem tinha ao lado, quem podia ter passado a bola, enfim, você precisa descrever tudo isso e muito rapidamente, né, para não perder tempo. Hoje os programas esportivos, eles têm um foco bastante no futebol. Você acha que é preciso mudar esse cenário? Há anos que a gente pede, e sempre que acontece uma competição tipo Pan-Americana, Olimpíada, em que surgem os outros, que a gente vê os outros talentos dos outros esportes, aí todo mundo diz, não tem apoio, não tem divulgação, esse fulano aí ganhou com sacrifício enorme que ele fez, pessoal, foi atrás de patrocínio, corria descalço, aquela história toda, e aí vem a mesma ladainha, isso é cultural, o governo não ajuda, as empresas não ajudam. Porque a gente vai muito em cima do imediatismo, que é o que dá o Ibope, o país é do futebol, e realmente se mede isso através do Ibope, as matérias de futebol têm muito mais audiência do que outros. Mas a gente aqui em São Paulo tem tentado mudar essa linguagem nova agora do Globo Esporte daqui, com o Thiago Leifert, tem dado até videogame, e aí vai descobrindo que outras coisas também podem ter interesse, sabe? Um tempo atrás, a seleção brasileira ela era conhecida mais pelo talento do grupo, como seleção brasileira, e não talentos individuais, como é conhecido hoje. Tipo a seleção do Neymar ou a seleção do Ronaldinho. Você acha que a TV contribuiu para isso? Não, acho que não é a TV que contribuiu ou não por isso, né? Acho que tanto os rádios quanto as rádios, os jornais, enfim, revistas, qualquer outro veículo, acaba se referindo à seleção do Ronaldo e à seleção do Neymar, e não mais só a seleção brasileira, porque são raros os talentos hoje. Nem precisa ir muito longe, voltar lá em 1970 com Pelé, Gerson, Rivelino, etc. Tostão não. Mesmo na década de 90, início dos anos agora 2000, com o pentacampeonato, era difícil você falar que era a seleção do Cafu, do Roberto Carlos, do Rivaldo, do Ronaldo, enfim, tinha muita gente para você dividir esse mérito. Hoje você não vai falar que é a do Hulk, não é a seleção do Jonas, entendeu? Não dá para falar que é a seleção do Alexandre, porque não dá. Então, você vai falar o quê? Quem é que está lá? É o Ronaldo e é o Neymar. Então, passa a ser isso. Mas não foi a TV que criou isso. Eu acho que todo jornalista esportivo acaba seguindo por essa linha em função de se ter só aquele talento. Hoje, a seleção sem o Neymar cai muito. Diferentemente de anos atrás, em que se sai o Roberto Carlos, não mudaria tanto o ritmo, se sai o Rivaldo, entendeu? Porque você tinha 6, 7 craques conhecidos mundialmente no time. Hoje isso não acontece, e aí a seleção passa a ser do fulano de tal. Mas o que me incomoda mais ainda é a mudança que houve com relação aos times serem chamados pelos nomes, serem conhecidos pelos técnicos que estão dirigindo. Me incomoda muito mais o Flamengo do Luxemburgo do que incomodaria o Flamengo do Zico no passado. Aí é o Palmeiras do Filipão, o Vasco do Ricardo Gomes, e
por assim vai, entendeu? O número de mulheres à frente do jornalismo esportivo no Brasil tem crescido consideravelmente. Ao ser indagado sobre isso, Mauro não hesitou em apoiar as mulheres à frente do esporte. Os homens têm muita dificuldade em aceitar que a mulher possa entender de futebol. Dá vontade de dar uns vídeos da Marta para todo mundo ver o tanto que ela joga bem e dizer, ó, você jogou mais que ela, pô, então ela tem todo o direito de entender. Então no futebol tem esse preconceito ainda muito grande, percebo isso, é pequeno o número ainda de mulheres trabalhando nessa área, seja em rádio, em televisão ou em jornal, mas tem diminuído sim nas coberturas de grandes eventos, Copa, Olimpíada, Pan-Americana, etc. Já tem muita repórter trabalhando, o que é legal. Não tem porquê. A única diferença é que a maioria, quando é criança, tal, que gosta de futebol, por exemplo, que é o nosso esporte, é feita por homens, né? Então, aí você fica aquela coisa cultural. Quem entende futebol é o homem, porque o homem é que joga futebol desde criança e tal. Minha filha vai entender no futuro que ela joga, meu filho não gosta de jogar, então no futuro não tem por que meu filho ter preconceito com relação à minha filha, que ela vai entender mais de futebol do que ele. Para finalizar, o que precisa hoje para ser um bom jornalista esportivo? Olha, ultimamente o jornalismo esportivo está partindo muito para uma área de entretenimento, né? Houve até uma declaração de um diretor aqui que reuniu jornalistas e editores e disse que as reportagens tinham que ter mais magia, mais isso, mais aquilo, encantamento. E as pessoas ficaram se olhando e ele não falou sobre conteúdo, né? Que eu acho que a base, eu sou ainda numa escola antiga, mas mesmo os novos, a gente sabe que o fundamental é conteúdo. Mas está passando por um processo aí de querer colocar cada vez mais o esporte como entretenimento. E por isso as reportagens estão sendo modificadas também. Agora eu acho fundamental não se perder o foco de que o conteúdo é a base de qualquer informação. Mas a gente tem sentido, e muita gente pega ao pé da letra isso, é magia, entretenimento, não sei o quê, e às vezes faz uma linda reportagem, uma poesia, mas conteúdo zero, entendeu? Porque passa batido. O jornalismo esportivo mudou. Hoje está mais leve e com ar de entretenimento. Até quando esse modelo vai durar, não sabemos ainda. O que nos resta é continuar torcendo e aguardar pelas surpresas e emoções do mundo chamado futebol. O Em Pauta de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Lembrando que esse é um telejornal produzido pelos alunos do 2º e 3º períodos de jornalismo da UVV. Até a próxima. Tchau! A cada volta do mundo, a cidade renasce. Com a força do sol se faz mais bela. O mar, a baía, o porto, a ponte, a fonte, onde eu passo a vida com você, minha rainha. Passear por todo o céu pra ver o sol chegar num novo dia. Além do mais, não preciso esconder, o paraíso pra mim é você. Além do mais, não preciso esconder, o paraíso pra mim é você. Além do mais, não preciso esconder, o paraíso pra mim é você. Além do mais, não preciso esconder, o paraíso pra mim é você.